Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 5 de junho de 2024, e vamos continuando a leitura da palavra do dia, continuação da história de Senaqueribe, que tenta cercar Jerusalém. O capítulo 36 já foi explanado pela pastora Maria. Agora eu estarei fazendo o capítulo 37, que vai do versículo 1 até o versículo 38. Está escrito assim: E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos e de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe: Assim diz o Senhor. E disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este é o dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo, e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías disse-lhe: Assim direis ao vosso amo: Assim diz o Senhor: Não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e fá-lo-ei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. Enviou dizer o que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer outra guerra. E assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria, e todas as terras, destruindo-as totalmente. E escaparás tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozan e Harã, e Rezefe, e os filhos do Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei das cidades de Sefarvaim, Rena e Eiva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, elevando-as, subiu à casa do Senhor o rei Ezequias e estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram,
senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes e aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. E cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já muito antes eu fiz isso, e que já desde dos dias antigos tinha pensado? Agora, porém, se cumpre o que eu quis que fosse. Tu que destruíste as cidades fortes, e as reduziste a montões assolados. Por isso, os seus moradores, com as mãos caídas, adoraram, atemorizados e envergonhados eram como a erva do campo, e a erva verde, e o feno de telhados, e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa da tua raiva contra mim, porque porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho onde vieste. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que dá e proceder, mas no terceiro ano semeai, cegai e plantai vinhas e comei os frutos dela. Porque o escapou da casa de Judá. Porque o que escapou da casa de Judá ficou de resto, tornará a lançar as raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por se esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada.
E eles fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Louvado seja Deus. Que palavra grandiosa. O que é confiar no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em um tempo em que ainda, um homem como o rei Ezequias confiava no Senhor e nos profetas. Então nós vimos, o exército dos assírios, tentando de alguma maneira humilhar e blasfemando contra o Deus Todo-Poderoso, e a ordem era que todos ficassem em silêncio, porque era uma situação muito delicada, era guerra e o povo seria morto. Então nós podemos ver que quem confia em Deus vai buscar resposta em Deus. Quem acredita e zela pela sua confiança no Senhor, ele espera do Senhor a resposta ou a providência. Isaías, o profeta, foi procurado pelo rei Ezequias. E o rei Ezequias confiou na palavra profética de Isaías, que falou, eles vieram insultaram o Deus Todo-Poderoso, mas pelo mesmo caminho que eles vieram, eles vão voltar. E ele vai morrer lá na casa dele. E se cumpriu toda a palavra que saiu da boca do profeta Isaías. Então as pessoas às vezes não têm dado ouvido ou não têm dado crédito às vozes proféticas dos verdadeiros profetas, que têm falado as verdades bíblicas ou as verdades segundo a direção do Todo-Poderoso. Então, a diferença é de quem acredita, de quem confia, de quem persevera. Ele aceita a palavra e ele se dispõe a se colocar na posição em que o Senhor o chamou e o condicionou. Ezequias não foi reclamar com as pessoas, Ezequias não foi resmungar com as pessoas, ele simplesmente foi para a casa do Senhor se humilhar. E quantas pessoas estão se esquecendo de voltar para a casa do Senhor? As pessoas vão para todos os lugares, menos para a casa do Senhor. As pessoas procuram tantos lugares para ir, menos estarem na casa do Senhor. Ezequias escolheu estar na casa do Senhor, se humilhando, rasgando as suas vestes, porque ali ele não era mais o rei com vestes reais, com vestes que chamavam a atenção. Ele entendia que na casa do Senhor ele era somente mais um adorador que se humilhava diante da presença do Todo-Poderoso. Então é isto que eu quero te chamar a atenção, para que você possa entender que Deus tem uma obra na tua vida, não importa o seu cargo, não importa a sua condição financeira, não importa a sua condição social, não importa o seu extrato, o seu valor que você tem na sua conta bancária. O que você precisa entender é que você, diante do Todo-Poderoso, você é somente mais um servo, você é somente mais um adorador. E se você se despir da sua grandeza ou da sua altivez e se humilhar como fez Ezequias, o Senhor certamente te dará vitória. E assim como Ezequias teve vitória da parte do Senhor nesta situação, eu profetizo vitória do Senhor sobre a tua vida. Então se humilhe na presença dele, se derrame na presença dele e ele fará coisas grandiosas para você, tá bom? Lembrando que hoje, logo mais 19h30, nós temos o nosso culto, a quarta profética, na Avenida Felicidade Vilela, número 127. Você é nosso convidado. Se puder vir estar conosco, eu tenho certeza que será uma grande bênção. E até a próxima, se o Senhor nos permitindo. Fiquem todos na paz do Senhor.